As imagens que você começa a ver agora são de novembro de 1999, quando o Palmeiras enfrentou o Manchester United pelo título da Copa Intercontinental. O lendário goleiro Marcos cometeu essa falha bizonha que aparece aí no vídeo e permitiu que o meia Roy Keane fizesse o único gol da decisão, dando a vitória e o título para os ingleses. Já o próximo vídeo que nós vamos mostrar aconteceu 20 anos depois de tudo isso. Essa aí foi a comemoração do Flamengo no fim de 2019, depois de ser campeão do Brasileiro e da Libertadores, duas competições em que nutriu uma rivalidade acirrada com o Palmeiras. O fato de que o próprio Flamengo não foi campeão mundial em 2019, já que perdeu a grande decisão para o Liverpool, não diminuiu em nada essa zoeira com o Palmeiras. Afinal de contas, o Flamengo já foi campeão mundial outra vez, lá em 81, assim como outros gigantes do futebol brasileiro também levantaram essa taça no passado. E o Palmeiras, como diz a música, não tem mundial. Ou será que o Palmeiras tem mundial? Se você perguntar para qualquer torcedor do Palmeiras, a resposta vai ser, claro que sim. Se você perguntar para a FIFA, bom, aí depende. Nesse episódio de grandes memes do futebol brasileiro, nós vamos explicar por que essa história de que o Palmeiras não tem mundial virou meme e por que existe tanta confusão em cima disso. Essa história do Palmeiras com o Mundial de Clubes é bem antiga. Então a gente vai voltar lá nos anos 50, que é onde tudo começou. Depois do fiasco do Maracanazo, em 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo do Maracanã para o Uruguai, a antiga Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, teve uma ideia para acabar com aquela ressaca moral. Ela resolveu organizar um torneio nos moldes da Copa do Mundo, só que disputado entre clubes. Nomeada Copa Rio, por ter sido patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro naquela época, aquela competição contou com clubes de vários países que haviam disputado o Mundial de Seleções no ano anterior. O grande campeão foi o Palmeiras, que bateu a Juventus da Itália na final. E a recepção do time alviverde foi gigante em São Paulo, com milhares de pessoas nas ruas. Era muito claro, naquele momento, que se tratava de um campeonato de grandes proporções, talvez até proporções mundiais. O problema é que a FIFA nunca chegou a oficializar esse título da Copa Rio. E o Palmeiras também não se incomodou muito com isso não. Isso até chegar nos famigerados anos 2000. Em 99, o Palmeiras vivia o auge da chamada Era Parmalat, como foi conhecido o período de patrocínio forte, muito dinheiro e mais títulos ainda. Naquele ano, o Alviverde foi campeão da Libertadores da América pela primeira vez em sua história, com direito a uma vitória inesquecível sobre o eterno rival Corinthians nas quartas de final. Diz o ditado que todo grande time começa por um bom goleiro. Pois é, o São Marcos, goleiro daquele time vencedor do Palmeiras, também parecia imbatível. O Marcos teve uma carreira extremamente vitoriosa. Além de ser ídolo do Palmeiras, ele foi um dos principais nomes da seleção brasileira, pentacampeã do mundo na Copa de 2002. Só que aquele ano de 99 ficou marcado como uma cicatriz no currículo do São Marcos. O Palmeiras foi enfrentar o todo-poderoso Manchester United na final da Copa Intercontinental e até que fazia uma ótima atuação. Jogava de igual para igual, como outros brasileiros fizeram depois. Mas depois de perder grandes chances, o Verdão sofreu um gol doloroso do Roy Keane, em um frangaço do Marcos. O goleiro até então imbatível não chegou a virar um vilão para a torcida do Palmeiras, mas abriu caminho pro meme. O Mundial, quando a gente foi, era um jogo, velho. Você ia pro Japão, ficava... Não tô dando desculpa, não. O erro foi meu e falhou e não tem Mundial por causa de mim mesmo. Ponto. Isso não é desculpa, eu tô só falando assim... Você percebeu aí que o Marcos disse que o Palmeiras não tem Mundial? Pois é. Guarda essa informação que ela vai ser importante mais pra frente. No ano 2000, acabou essa história de Copa Intercontinental, Copa Rio e similares. A FIFA resolveu assumir a rédea do negócio e organizar o primeiro Mundial de Clubes oficial da história. E escolheu logo o Brasil como país sede. Por uma politicagem da época, o Palmeiras, mesmo sendo campeão da Libertadores, não foi convidado. O Brasil teve 2 vagas. Uma delas ficou com o Vasco, que tinha sido campeão da Libertadores de 2 anos antes. A outra ficou logo com o Corinthians. O Palmeiras teve que se contentar com 2 coisas naquele ano. A primeira foi a promessa de um convite para o Mundial de 2001, que nunca aconteceu. A segunda foi o gosto amargo de ver o rival Corinthians ficar com o título do primeiro Mundial da FIFA, depois de superar o Vasco em uma disputa de pênaltis na final.
A coisa ia ficar muito pior para o Palmeiras nos anos seguintes. O fim da era Parmalat deixou uma montanha de dívidas no clube e o Verdão acabou rebaixado pela primeira vez na sua história em 2002. A diretoria do Palmeiras resolveu se movimentar nos bastidores e conseguiu fazer com que a FIFA enviasse à CBF um fax reconhecendo aquele título de 51. A ideia era dar uma alegria para a torcida naquele momento difícil, mas logo ficou claro que não seria o suficiente. Em 2005, quando a FIFA organizou a segunda edição do seu Mundial de Clubes, o São Paulo se sagrou campeão contra o Liverpool. A zoeira acabou se concentrando brevemente no Corinthians, que naqueles tempos era o único dos grandes paulistas que não tinha um título da Libertadores. Além disso, os rivais alegavam que aquele Mundial de 2000 era um título meio fajuto. Só que tudo isso foi esquecido em 2012, quando o Corinthians venceu a Libertadores e, de quebra, conquistou seu segundo Mundial de Clubes, desta vez ganhando do Chelsea na final. Sem poder mais zoar os seus adversários, o Palmeiras virou ele mesmo o alvo da zoeira. E o pior é que o Verdão caiu na pilha. Em 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil, a diretoria alviverde achou que era uma boa ideia fazer mais um grande esforço para que a FIFA reconhecesse de novo o título da Copa Rio de 51. O representante do Brasil no comitê executivo da FIFA naquela época era o palmeirense Marco Polo Del Nero, que levantou a bola em uma reunião com o então presidente da FIFA, Joseph Blatter, às vésperas da Copa de 2014. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também palmeirense, diga-se de passagem, recebeu dias depois um ofício da FIFA dizendo que o Palmeiras era sim campeão mundial. Só que essa história ainda estava longe de acabar. Em 2017, a FIFA resolveu reconhecer vários torneios mundiais do passado, mas só aqueles realizados a partir da década de 60. Ou seja, lembra daquela história de fax, ofício e tudo mais que reconhecia a Copa Rio de 51? Não valia de mais nada. O Palmeiras acabou pagando o pato por apostar no reconhecimento de personagens como Blatter e Del Nero, que acabaram sendo punidos por corrupção pela FIFA anos depois. Mas o pior de tudo, o clube deixou claro que se importava bastante com essa história de Mundial. A partir daí, não teve jeito, o meme pegou. O Palmeiras passou a não ter Mundial. A frase "o Palmeiras não tem Mundial" virou uma febre na internet. Também virou música, inspirada na melodia de uma canção de Dorival Caymmi. Palmeiras não tem Mundial! Palmeiras não tem Mundial! Vai ter campeão, não tem Mundial! Vai ter campeão, não tem Mundial! Foi essa musiquinha que o Gabigol cantou quando comemorava o título da Libertadores, por exemplo. Nas redes sociais, os torcedores rivais usam qualquer oportunidade para repetir a zoeira, que circulou tanto a ponto de invadir até um jogo japonês de videogame. A frase virou um trunfo dos rivais não só em momentos de crise do Palmeiras, mas também quando o time vai bem. Nos últimos anos, o Verdão foi campeão brasileiro 2 vezes, por exemplo, e montou times muito competitivos. Só que basta ser eliminado da Libertadores e aí já viu, né? A zoeira já volta. A bem da verdade, o Palmeiras também não se ajuda a acabar com essa zoeira. A gente já mostrou um vídeo em que o Marcos reconhece que o Palmeiras não tem Mundial. Pois bem, a torcida ficou tão incomodada com isso que o ídolo São Marcos teve que gravar outro vídeo, pedindo desculpas pela frase sincerona. Eu respeito a Copa Rio de 51, acredito que tenha sido o Mundial da época. Mas a minha geração é ganhar Libertadores, ir lá no Japão, onde quer que seja, e ganhar o Mundial. Se o Palmeiras tem ou não tem Mundial, a resposta definitiva é que, bom, não tem uma resposta definitiva. Depende do ponto de vista e da cor da camisa de quem está falando. Agora, se tem uma coisa que ninguém duvida, nem mesmo a torcida do Palmeiras, é que enquanto tiver gente se incomodando, o meme de que o Palmeiras não tem Mundial vai continuar.